Então estamos no terceiro bloco do programa Bate-Papo, sabendo que dia 29 de junho, dia de São Pedro, olha, 29 de junho é dia de quê? Pular fogueira, casamento da roça, dança da quadrilha. Vamos saber do professor aqui, como é que surgiu tudo isso? Professor, tudo isso tem um porquê, né? Sim, as fogueiras são anterior a, né, é uma prática anterior de gregos, romanos e outros povos muito mais velhos, né? Certo. A fogueira era feita sempre para agradecer a fertilidade, a boa colheita, era sempre fogueira, né? E isso foi incorporado pela cultura romana e incorporado pela Igreja Católica. Então, nos países de fé católica mais sólida, Espanha, Portugal, Itália, isso virou festas populares cristãs. Os povos que viraram protestantes no norte da Europa não têm essa prática, isso é tipicamente católico. Não é? Então, português e espanhol, sobretudo, meu avô espanhol morreu com 100 anos. Era fogueira, Santo Antônio, São João e São Pedro, mas não tem, podia estar caindo neve. Sim, a fogueira demonstra... É um agradecimento à natureza, né? Pela fartura, pela vida, né? Sim. É o mês da fertilidade. Uma espécie de ofertório? Exatamente, exatamente. O casamento da roça era... E aí foram incorporando as comidas típicas de frio, não é? Sim. Quem trouxe para cá foram os portugueses e os imigrantes espanhóis, como o caso dos meus avós, né? Meus avós eram espanhóis. Era o mesmo ritual. É tipicamente católico medieval. Isso foi desenvolvido na igreja medieval, né? E os portugueses no século XVI, logo os primeiros começaram a vir para cá, trouxeram também. Eles eram os colonizadores, trouxeram toda a sua cultura, o idioma, a religião, as festas todas, não é? Sim. Isso virou uma cultura muito forte. Você vê que em Blumenau, que foi uma colonização germânica, é fortíssima essas festas juninas. Mas aqui. tem festa junina aqui, não? Tem nas escolas todas, sempre teve. No meu tempo, muito forte, mas forte mesmo. As crianças vêm todas lá, mas isso há décadas. Você vê como incorporou isso. Se bem que hoje não é tão forte como era a questão de 10 anos atrás, eu me lembro disso, que a gente tinha que fazer reportagens sobre as escolas, sim. que as crianças faziam festas juninas e quadrilha, e traziam as comidas todas, mas é a prática. Há 33 anos, quando eu comecei a lecionar, tinha festa, parava tudo. No dia de Santo Antônio, São João e São Pedro, se era dia de aula, parava tudo. Fogueiras enormes. Feriado. Tinha um santo desse que era feriado, não era feriado? Eu sei que eu dancei muito tal de quadrilha. Eu tinha um sonho quando eu era garoto de dançar quadrilha. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pois é, português total. Eles não deixavam dançar quadrilha, né? Aí só os mais velhos. Eu era garoto, Sim, né? sim. E eu queria dançar na Rie. Era bom essa parada aí. O senhor nunca dançou um quadrilhinho, professor? Eu não me lembro disso, não. Era meio. Nunca comeu um meladinho, coisinha tão. Eu ficava lá no campo comendo amendoim. Uma rapadura, né não? Tempo bom de paquera. Esse tempo era bom das paqueras. Aquelas casquinhas com amendoizinho açucarado. Sim. Isso. Muita coisa de milho, né? Muita comida muito. de milho, né? E juntava muita galinha também nas festas. Era uma festa. A festa era muito boa. Eu nunca vi. Tempo bom, tempo da festa. Tá, professor, então com isso, esse começo então, isso foi tudo século XVI? Para o Brasil, sim. Para o Brasil, sim. Mas isso muito mais velho com a espécie humana, não é? Nós tivemos aí, todo século é importante, né? Mas teve século que fica, século XVI, XVII e XVIII são 3 séculos de grandes histórias, né? No caso da história do Brasil, sim. O que eu sempre tento fazer com a juventude, com os alunos, é o seguinte: tem 3 datas que os brasileiros, que são eleitores sobretudo, têm que ter a consciência do que aconteceu. Para entender a história, senão eles pensam que tudo é uma coisa só, e não é assim. Na verdade, nós temos 3 Brasis. O primeiro começou dia 22 de abril de 1500. O que aconteceu dia 22 de abril de 1500? O Brasil já era habitado, mas não havia civilização no Brasil. Os índios, os nativos, não tinham consciência de Brasil, porque eram grupos familiares. Não havia, então, governo, leis, nada disso. Tinha um grupo familiar. Não chegava a ser uma aldeia. Era um grupo familiar. Um aqui, outro lá, aqui no Vale do Itajaí, espalhado pelo país todo. Nesse dia 22 de abril, os portugueses chegaram. Só tinha índio então na casa? Só tinha índio.
E não em paz, porque quando tem portugueses que, quando viram os índios nus lá na Bahia, as índias nuas e os índios nus, e o índio não estava com ereção, teve gente que interpretou como que fosse aqui o Jardim do Éden, que os índios não tinham malandragem, né? A malícia do Adão e da Eva. Já. Tu vê que as crianças nasciam por mágica. Nascia de árvore, né? Que absurdo. Cegonha. Então começou a colônia. Portugal começou a explorar o Brasil e trouxe para cá sua cultura. Outra data, 7 de setembro de 1822. O que aconteceu? Deixamos de ser colônia de Portugal. Passamos a ser um Estado livre, independente. Independência ou morte. Tudo por causa de uma... Também. 67 anos depois, a outra data, 15 de novembro de 1889, um golpe militar que a gente apresenta como proclamação da República. Aí é a República. É um golpe militar onde foi expulso o filho daquele lá que fez a independência, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí viramos uma república, que é a pior parte das três. Acreditem em mim. Então, 1500 foi século XV, século XVI. Ainda é 15. Ainda é 15. 1501 vira o século, né? Sempre no ano 1. Então, no século XV os portugueses chegaram aqui. No século XIX tivemos dois eventos importantes. 7 de setembro de 1822 e 15 de novembro de 1889. E todas as mazelas que nós temos hoje no Brasil, econômicas, sociais, começaram com a República. A República foi, na verdade, uma desgraça para o Brasil. Eu sempre dizia em sala, o pior dia da história do Brasil, 15 de novembro de 1889. Agora é o segundo dia mais desgraçado da história do Brasil. O pior dia da história do Brasil é 27 de outubro de 2002. Que é a ascensão da besta vermelha. Não, aqui não se fala disso. Aqui não se fala. Aqui não se fala em PT, não se fala em Vasco, nem se fala em Globo aqui. Aqui não se fala. Agora, professor, então, desculpa, Natanel, desculpa. Então, me diz uma coisa. É isso que eu estou dizendo. Então, século XV, XVII e século XIX. O 18 é muito importante por causa das revoluções todas, né? Das teorias todas. Mas o século XIX é bastante determinante. E grande mudança, né? Não, no pensamento e na ciência, né? Você vai ver o Charles Darwin, século XIX. Aqui o nosso Fritz Miller, século XIX. As máquinas todas que nós temos, automóveis. Depois, isso aí teve iluminismo, teve tudo. É consequência do iluminismo também que deu isso aí, a Revolução Industrial. O século XIX é muito importante mesmo para a ciência humana, para a gente chegar onde está. Século XVII veio Kardec, Espiritismo, foi 18. Século XVIII, né? Não, verdade, século XIX. O Kardec ele nunca recebeu nenhum espírito, né? Ele sempre usou... a história diz que ele sempre... Ele escreveu tudo que ele escreveu porque ele tinha lá... Era 2 meninas e uma... A história diz... Aquelas mesas falantes, né? Eu estudei isso aí quando eu era jovem. É século XIX. O Livro dos Espíritos é 1859. 1857. 57? O Livro dos Espíritos é 57. Foi o primeiro que ele escreveu. Depois ele escreveu mais 5 lá. Sim, eu li isso tudo quando eu era jovem. Agora eu estou esquecendo. Professor, voltando ali nos índios e descobrimento do Brasil, tem pessoas que falam, até professores disseram que na época da época guaranítica... Aqui no sul. No sul, né? Sofreram, os espanhóis queriam tomar dos portugueses? Não, na verdade era espanhol. O Rio Grande do Sul era espanhol inteirinho. Santa Catarina era quase inteira da Espanha. Lembra da linha de Tordesilhas? Sim, sim. Mais ou menos Belém, Laguna, né? Então, o Rio Grande do Sul era inteirinho da Espanha. E quem colonizou o Rio Grande do Sul e catequizou os Guarani foram jesuítas espanhóis. Fica lá em São Miguel do Oeste. Tá tudo por ali, era tudo isso. Aliás, tinha 30 povos das missões. O que eram os povos das missões? 30 cidades. São Miguel das Missões, perdão. São Miguel, São Borja, né? São Borja. São Luís Gonzaga e tudo mais. São Gabriel. 30 cidades que os jesuítas espanhóis fundaram e transformaram os índios em gente, por favor, né? O que é transformar em gente? Aprender a escrever, a ler, a rezar, a virar cristão, a plantar, a criar animais, não é? O índio era coletor, caçador e pescador. Aí ele virou um produtor. Foi civilizado, né? Se isso precisa de aspas, a gente coloca. E quando Portugal fez o acordo com a Espanha, e isso ia virar Portugal,
o Rio Grande do Sul, a Amazônia toda, o Brasil ficou 4 vezes maior do que era antes. Essa parte é uma maravilha, um dia a gente vai conversar sobre isso. Aí os jesuítas e os índios se negaram. Por isso que teve as tais guerras guaraníticas. Sim. Que eu recomendo o filme A Missão. A missão. É muito importante, o filme antigo. Robert De Niro era um padre jesuíta, vale a pena, é um filme humanista de primeira qualidade. Então o governo de Espanha e Portugal destruíram, mataram tudo. Lembra do Sepete Araju? Aquela Pois é, isso que eu ia perguntar para o Sim. senhor. O senhor sabe quem foi Sepete Araju? Ele foi um guerreiro índio que lutou nessas guerras guaraníticas e desapareceu o corpo dele, pelo que eu li, né? Eu li. Há uma lenda que ele ascendeu aos céus e tal. Eu li um livro de Martin Fierro, argentino, Não que conheço. Sepete Araju chamava José Tiarayu Lombe. Ele era filho de um espanhol com a Índia. Provavelmente já batizado cristão, né? E ele veio guerrear contra os próprios sangue dele. Quando ele descobriu que ele era filho de uma índia através de um pajé que mostrou o sinal dele, Sim. então o que aconteceu? Ele virou a casaca, tirou as fardas e tudo, desobedeceu Sim. o general que ele tinha que obedecer, e fincou uma lança lá e disse assim, essa terra tem dono. Sim. Foi nas guerras guaraníticas. Era É aí que surgiu os gaúchos, não? Começou Olha, tudo ali. os gaúchos, É porque os gaúchos é tudo brabo, eles... Não, É espanhol, é sangue espanhol, é sim, espanhol espanhol. mesmo, é verdade. a Gaúcho, palavra gaúcho. gaúcho vem de gaúcho. É verdade. Né? Você, Então era aqueles... você é um poço de sabedoria. E você, Meu raso, você é um poço. e você sabe que esses padres jesuítas eram os únicos que sabiam produzir mulas. Sim. Eles eram milionários, porque o Brasil todo vinha comprar mula aqui no sul. A mula e o burro são irmãos, né? O pai da mula não é uma mula, não é um burro, né? São duas espécies que deram, eles são híbridos. Mula e burro não se... É o jumento com uma égua. É equino com asinino. Aí dá a mula ou o burro, que tem aspecto feminino e masculino, mas não se reproduzem, são híbridos. Só que eles têm as qualidades do pai e da mãe, do jumento e da égua. Então, na época que não tinha estrada e tudo mais, era um animal extremamente valioso. Porque se a mula ou o burro, o cavalo, ele facilmente quebra uma pata, né? O cavalo se espanta. O burro é um animal muito mais esperto, muito mais inteligente, muito mais útil. E ninguém sabia desse segredo, como se produz mula ou burro. Só os padres jesuítas espanhóis. Então era o cavalo? Um cavalo com uma jumenta, mas a melhor mistura é uma égua com um jumento, que é o equino com o asinino, que dá a mula ou o burro, que são irmãos, mas não se reproduzem. Então, quando você tem uma mula e um burro, não vai ter filhote. Tem que ser uma égua e um jumento. E eles pegaram as qualidades dos pais, entende? Sim. São animais de valor... Bom, valia na época 30 vezes o valor de uma vaca. Imagina. Isso serviu muito para cargueiros, né? Mas esses animais não entraram na arca, né? Isso vem depois. Então, você não... Agora eu já sei onde saiu uma turma aí. Jumento trepou. Eu já sei onde saiu uma grande parte aí de uns ignorantes que tem por aí. Mas não sai daí, nós já voltamos no quarto e último bloco do programa Bate-Papo.